Apocalipse 1 em diante. A palavra de Deus vai nos dizer assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testamento de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o repassarem, e todas as tribulações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, todo o poder. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós encontramos, Senhor, a Tua presença para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, Senhor. Estamos, Senhor, aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo, Senhor, que Tu queres falar conosco. Fala, Senhor, a Tua igreja, aquilo, Senhor, que Tu quer falar, Senhor, porque a Tua igreja está atenta a ouvir a Tua voz. Senhor, usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estaremos aos domingos à noite fazendo uma exposição, capítulo por capítulo e versículo por versículo do livro de Apocalipse. E muitas pessoas acham difícil o livro de Apocalipse. Muitas pessoas acham que o livro de Apocalipse é um livro complicado, é um livro que é difícil de entender, mas nós veremos nessa exposição que o livro de Apocalipse ele não é diferente dos outros livros da Bíblia. Ele vai relatar de Cristo Jesus. Como todo o texto da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos mostrar o Pai. E o livro de Apocalipse, Deus está mostrando quem verdadeiramente é Jesus. O livro de Apocalipse vai revelar quem é Jesus. O livro de Apocalipse ele está revelando verdadeiramente quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas muitas pessoas, quando pensam em Apocalipse, pensam logo naquela fumaça da bomba atômica, pensam na destruição do mundo, pensam na desolação, pensam na tragédia. Mas para nós, igreja, o Apocalipse será uma festa, será bodas do Cordeiro. O Apocalipse para nós que estamos esperando o noivo vir buscar a sua igreja, será algo sobrenatural, será algo maravilhoso, será uma festa extraordinária, a qual viveremos com o Senhor eternamente.
não teremos mais dor, onde não sofreremos, onde não precisamos correr atrás e lutar para ganhar o pão de cada dia. Será uma grande festa estar com o Senhor. O livro de Apocalipse, ele vai dizer revelação, é tirar o véu. A revelação nada mais é do que tirar o véu. E muitas pessoas acham o livro de Apocalipse difícil, mas o livro de Apocalipse, o que significa Apocalipse, é retirar o véu, é revelar. Jesus está se revelando para nós neste livro. Mas muitas pessoas não pregam mais sobre a volta de Jesus, porque muitas pessoas acham que este livro, o livro de Apocalipse, é um livro que já passou ou que vai ser para o futuro. Mas quando nós começarmos a ler o texto no versículo 1 vai dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. É breve, não passou, não vai ser, é breve, é agora. A volta de Jesus está próximo, a volta de Jesus está às portas. Ela não vai acontecer, ela já está para acontecer. Não é algo que nós devemos esperar para o futuro, é algo que nós devemos que viver o hoje. Porque as pessoas faziam, os discípulos e as pessoas faziam o que faziam e seguiam a Jesus naquela época, porque eles criam que o Apocalipse viria ainda no seu tempo. O Apocalipse não é uma história futurística, o Apocalipse não é uma história ultrapassada, mas o Apocalipse é um modo de viver constantemente e diariamente. O Apocalipse não é algo que devemos esperar para o futuro, é algo que devemos viver no presente, é algo que devemos esperar a volta de Cristo todos os dias, a qual estejamos aqui na terra. O Senhor foi nos preparar morada e virá para buscar a sua igreja. E isso nos remete a uma pergunta: será que estamos prontos para a volta do Senhor? Será que por isso muitas pessoas não pregam mais sobre o Apocalipse? Será que por isso muitas pessoas não leem mais o livro do Apocalipse? Será que por isso muitas pessoas não buscam e não anseiam a volta do Senhor? Temos que estar prontos, como aquelas viúvas que guardaram o azeite e estavam prontas quando chegou o noivo. Tem azeite aí, igreja? Tem reserva? Será que estamos prontos para receber o Senhor, o verdadeiro Cristo, o Cristo exaltado, que seu nome está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará? O texto, João vai nos dizer sobre a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Não foi qualquer pessoa que lhe deu, foi o próprio Deus que lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Deus, Ele quer despertar a igreja. Deus, Ele quis, neste texto, neste livro, despertar a igreja para a volta do Senhor. Acorda, tu que dorme, pois o Senhor está à porta. Acorda, tu que dorme, pois a volta do Senhor está breve, é no nosso tempo, é já. Ele enviou um anjo para anunciar ao seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele escreveu e testemunhou tudo o qual ele viu, que o Senhor lhe mostrou. E ele escreve nestas cartas, neste livro
tudo o quanto Deus o mostrou. E nós vamos estar lendo e estudando o livro de Apocalipse aos domingos, todos os capítulos. E o texto continua: bem-aventurado os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque também está próximo. Bem-aventurado, bendito seja, abençoado seja. Ele fala sobre as bem-aventuranças. A forma de prolongar a potência é ser feliz, é ser longânimo. Bem-aventurado, feliz é quem lê, mas não quem somente lê, e também ouve, e também guarda o que as Escrituras estão nos dizendo e nos falando. Bem-aventurado são todos aqueles que guardam, que leem e que ouvem as profecias que neste livro se encontram. João vai nos dizer que nós somos felizes de saber que o Senhor está voltando, que nós devemos ser felizes e bem-aventurados, porque o Senhor voltará para nos buscar. E João continua. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós, a paz da parte daqueles que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. O texto do Apocalipse, ele vai falar diversas vezes sobre o numeração 7, e muitas pessoas vão dizer que o 7 é o número da perfeição, mas não é, porque ele também vai falar sobre a besta que tinha 7 cabeças e 7 chifres, e ela não era perfeita. Então o 7 é um número completo, não é perfeito, mas completo. E o livro do Apocalipse, ele sempre fala sobre 7, sobre o 7. E essas 7 igrejas serão as igrejas a qual nós veremos mais para frente no capítulo 2, que é a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia e a de Laodiceia. Nós veremos mais à frente, mas Paulo já está saudando a igreja, essas 7 igrejas, as quais foram fundadas, que estão perto da Ásia, estão na Ásia. Ele está saudando, porque esta carta foi para estas igrejas e para a nossa igreja e para o Senhor nos deu, para que possamos esperar a volta do Senhor, que possamos esperar e estar atento aos acontecimentos para a volta de Cristo. E ele continua nos dizendo que quem era, que é e que há de vir. Ele fala sobre Jesus, que ele era antes da criação do mundo, que ele é hoje e que há de vir. Ele não mudou, ele é imutável, ele continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo, ele era, ele é, ele há de vir. Será o mesmo que foi nos preparar morada, que virá e todo olho verá, aquele que virá nos buscar a sua igreja, e está diante, a parte das 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, como um primogênito dos mortos e o príncipe dos reis. O primogênito dos mortos foi aquele qual morreu e ressuscitou e foi de encontro ao Pai nos preparar morada, e
que Ele foi o primeiro, porque nós, como igreja do Senhor, uns seremos arrebatados, outros seremos transladados e outros seremos ressuscitados para estar com Cristo. Ele foi o primeiro de entre os mortos, porque aquele que ainda está morto, mas que crê no Senhor, viverá e o verá face a face. Ainda que esteja morto, mas que creu no Senhor, ele viverá e verá o Senhor face a face. Que possamos ter como exemplo de vida e como vivência o Apocalipse. Que possamos a todo momento esperar a volta do noivo, esperar o Senhor, porque Ele está às portas. O príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João vai nos remeter ao sacrifício ao qual nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nós hoje temos livre acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo e não há mais separação entre a igreja e o Santo dos Santos, porque só há um caminho, e é Jesus Cristo, a qual derramou o seu sangue por mim e por você na cruz do Calvário, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo ele vai nos remeter e nos falar sobre o sacrifício de Jesus, que nos limpou de todo pecado. Antigamente era necessário matar uma ovelha para pedir perdão pelos seus pecados. Era derramado o sangue de um animal, de uma pomba, de um animal, para pedir perdão e remissão dos seus pecados. Mas Cristo, Ele veio como ovelha muda ao matadouro e se entregou por mim e por você. Ele deu a sua vida para que a dívida a qual nós tínhamos com Deus fosse paga e por Ele nós tivéssemos livre acesso ao Pai, que nós pudéssemos ser religados. A palavra que vai nos dizer sobre o sacrifício é religar. Nós fomos religados a Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós fomos religados a Deus e podemos ter livre acesso ao Senhor. Mas Paulo continua e nos fala: e nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai, e a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu, Ele nos fez ser reinos do Senhor, ser filhos do Senhor, ser herança do Senhor, ser povo escolhido do Senhor. O seu sacrifício na cruz do Calvário nos comprou e nos livrou de todo o pecado e também nos fez ser nação santa do Senhor, nos fez ser povo eleito, povo escolhido por Deus. O sacrifício de Jesus, ele nos religa a Deus, ele nos faz ser reinos do Senhor e sacerdotes para Deus, e que seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Toda glória e toda honra
seja dada a Deus. Que a glória e a honra seja sempre do Senhor, não seja do homem, não seja do ser humano, mas ela seja de Deus. Devemos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque Ele é bom e muito digno de ser louvado. Não existe outro Deus além do Senhor. Paulo e João continua nos falando, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que ultrapassarem a todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Aqui João vai nos dizer como será a volta de Cristo. Muitos vão dizer que a volta de Cristo vai ser algo que vai acontecer e ninguém vai ver. Filmes vão dizer que foi arrebatado e foi tirado e ninguém sabe o que aconteceu. Não. João vai nos dizer que todo olho verá. Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Não será de repente, não será um assombro. Você vai ver a roupa do seu marido deitado e não vai saber o que aconteceu. Não. Todo olho verá. Todo mundo vai ver. O mundo inteiro vai ver o Senhor vindo buscar a sua noiva, vindo buscar a sua igreja para estar com Ele nas mansões celestiais. Que possamos buscar ao Senhor e estar pronto para estar com Ele. João também vai continuar nos dizendo: mesmo aqueles que ultrapassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Todos aqueles a qual não receberam, todos aqueles a qual não o aceitaram e não o buscaram, verá a volta do Senhor e se lamentarão por não ter acreditado que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Todos aqueles que não creram ou que não esperaram o Senhor verdadeiramente verão a volta de Jesus e se lamentarão. Como que você quer viver este momento? Glorificando ou se lamentando? Porque a religião não salva ninguém, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Porque se estamos todos os dias no culto, mas não temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não o veremos e não ficaremos com Ele eternamente. Esse texto, ele quer que nós venhamos a refletir e venhamos a saber e entender como eu quero passar a volta de Jesus. Você quer passar a volta de Jesus se lamentando? Ou você quer passar a volta de Jesus glorificando e encontrando com o Senhor nos altos? É momento de reflexão. O livro de Apocalipse, ele nos faz refletir sobre a quem temos servido e se verdadeiramente temos servido ao Senhor. O livro de Apocalipse, ele vai nos remeter à volta e à demonstração de quem é Jesus, o Cristo glorificado, não mais o carpinteiro, não mais aquele que estava aqui, não mais aquele menino que
que nasceu numa manjedoura, porque muitas pessoas vão vender a imagem de Cristo como um menino numa manjedoura, indefeso, como um homem que muitos vão dizer erroneamente que desceu dos céus, deixou a sua glória para te entender. Ele não desceu a este mundo para te entender, mas ele desceu a este mundo com suas atitudes, para que naquele grande dia ele pudesse te julgar e dizer: eu fui, vivi e tive as mesmas fraquezas, as mesmas fraquezas que você esteve, mas eu não caí em tentação. O Senhor, ele veio a este mundo para morrer por nós, para pagar uma dívida a qual não tinha como ser paga, uma dívida que foi necessário o seu sacrifício para morrer por nós. Mas ele também veio como espelho para que nós pudéssemos o seguir e ter uma vida reta e digna diante do próprio Deus. Que possamos ter uma vida digna, buscando ao Senhor, buscando ter uma vida reta, uma vida diante do Senhor, porque o Senhor breve voltará para nos buscar. Repito, não é no futuro, é breve. Ele está às portas. E como está a sua vida perante o Senhor? E Paulo começa a dizer: as tribos da terra se lamentarão diante dele. Eu, o Senhor, sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o início, ele é o fim, e nele está todas as coisas. Todo o poder foi dado a ele. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Tudo foi feito para ele e por ele e para ele são todas as coisas. Para o Senhor são todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, ele é todo-poderoso. O Senhor Deus tem todo o poder em suas mãos. O Senhor Deus, ele tem o domínio da minha e da sua vida. Mas muitas das vezes tememos em meio às atribulações. Muitas das vezes deixamos que o inimigo nos convença que não somos merecedores. Muitas das vezes deixamos que o inimigo dilubrie o nosso pensamento para que nós nos tornemos indignos. Cristo já venceu o seu pecado na cruz do Calvário. Sobre ele está toda a dívida perante Deus. Pare de se frustrar diante das dificuldades. Pare de se entregar diante das atribulações, pois todo o poder está na sua mão, todo o poder está sobre ele, tudo na terra e no céu é dele e para ele. Então, pare de temer perante as adversidades da vida, pare de temer diante das dificuldades, porque a quem tu serve tem todo o poder. Ele é todo poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele está se revelando a nós e ele quer que nós venhamos a se encontrar com ele.
mas que nós possamos refletir e analisar como tem sido a nossa vida até hoje. Que possamos analisar a nossa vida e que possamos reconhecer que a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que não é pela força do nosso braço, não é por nós mesmos, não é porque nós podemos ou temos, mas que o Senhor é aquele que está sobre as nossas vidas. Que possamos todos os dias buscar o Senhor, porque Ele está próximo à sua vinda. Que possamos nos arrepender, porque a cada dia que nos acordamos, o Senhor tem nos dado uma chance de arrependermos, para que possamos se encontrar com Ele. A vida é uma dádiva de Deus. Se Deus tem nos dado todo o dia, podemos acordar, é para que nós possamos nos corrigir e possamos nos tornar pessoas melhores para encontrar com o Senhor. O Senhor tem te dado chance. O Senhor tem te dado chance a todo acordar, a todo dia. Ele tem te dado uma chance de se encontrar com Ele e de se arrepender dos seus maus caminhos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor, porque Ele está à porta. Busque ao Senhor, porque breve Ele virá buscar a sua igreja. Que possamos estar prontos para a vinda do Senhor. Que possamos estar prontos para receber o Senhor e encontrar com o Senhor. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno